A paz de Deus e a paz do Senhor Jesus. Tudo bem? Espero que sim. Sou o irmão Lorival da Comunidade Cristã no Brasil. Ministério esse que está à frente do nosso irmão Isaías Gonçalves, Francisco Morato. Estamos aí sempre com esse trabalho do Projeto Resgate. É um projeto que eu venho aqui sempre no YouTube. Convido você para nos visitar, fazer parte dessa família cristã. Você que está aí sem congregar mais ou que está decepcionado, venha conhecer um novo ministério, um ministério que tem o intuito de ajudar o irmão, o soldado ferido, o trabalho de restauração e também do ir e pregar o Evangelho. Essa mensagem de hoje também se refere a falar em pregar o Evangelho. E alguns podem até pensar, mas irmão, como eu posso pregar o Evangelho? Primeiro, vamos ler o que disse Jesus, né? Marcos 16, versículo 15. E disse-lhe: vão pelo mundo todo e pregue o Evangelho a todas as pessoas. E diz que aquele que crê e for batizado será salvo. Em João 16, 7 e 8 diz assim: mas eu afirmo que é para o bem de vocês que eu vou. Se eu não for, o conselheiro não virá para vocês, mas se eu for, eu o enviarei, e quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Então, meu irmão, quem vai fazer esse grande trabalho é o Espírito Santo de Deus, e ele está em você, ele está em mim, você que creu, você que se batizou. Então você pode pregar o Evangelho com a ajuda do Espírito Santo. Ir pregar o Evangelho é uma ordem, meu irmão, que Jesus deu a todos os seus seguidores. Todos. Não tem exceção. Irmão, é o evangelista. Todos têm que pregar o Evangelho. Agora, irmão, existem formas, maneiras de pregar o Evangelho. Mas a mensagem de Deus não muda. Ela não muda. A grande missão, Jesus nos mandou pregar as boas novas a todas as pessoas do mundo. Essa é uma responsabilidade da igreja. Cada crente precisa entender que ele tem essa responsabilidade. Você que está me ouvindo aí, você, não importa o seu ministério, você tem a responsabilidade de falar de Jesus. Agora, irmão, nem todas as pessoas ela tem uma facilidade para falar. Mas Deus, ele usa de cada um de nós da maneira que nós somos, irmão. Mas quem vai fazer esse trabalho de convencer é o Espírito Santo de Deus. Não pense que é pela sua sabedoria, ou pela minha, ou pela sua forma eloquente de falar. Não, irmão. Se não tiver o Espírito Santo nessas palavras, essa pessoa pode ficar até ela convencida dos seus argumentos por um dia ou dois, mas não permanece. Mas aquele que o Espírito Santo de Deus te usar, achar graça de te usar e falar, essas pessoas vão estar convencidas e convertidas, porque ele veio com essa missão, né? É uma promessa de Jesus. Agora, não temos que ficar preocupado, ficar nervoso, o que eu vou falar, o que eu vou dizer. Creia, ele te dará palavras, né? E é bom a gente se preparar também, ler as escrituras, orar, né? Meditar, pedir a guia, pedir orientação ao Espírito Santo para que a gente possa fazer essa parte, irmão. E através da oração você vai ter um contato mais próximo de Deus. E o Espírito Santo de Deus vai te orientar, meu irmão. Não existe milagre, não existe mágica. É operar dele. Deixa que ele te use. Seja simples, deixa ele te usar. Podemos pregar o Evangelho de várias maneiras, irmão. Vivendo uma forma digna, sempre que é a oportunidade de falar de Jesus. Mas o importante é falar de Jesus Cristo, falar de salvação. Falar do amor de Deus, do amor de Jesus que deu sua vida para o pecador. Reconhecer que é falho, né? Que todos precisam
de Jesus Cristo. Porque Ele é o teu amigo. Ele falou, vou mandar um amigo que estará no lugar. Jesus não é nosso amigo? Então o Espírito Santo é teu amigo, é meu amigo. Meu irmão, olhe para as pessoas como pessoas, irmão. Né? Todos precisam de um bom amigo. Sempre nos momentos difíceis, nos momentos de ajuda. Algumas pessoas até acabam em momentos emocionais, quando é ajudado, entendendo o Evangelho. O bom seria de convicção e entendimento, mas alguns pela amizade, solidariedade, né? O jeito que você trata, o jeito que você é companheiro, e acaba encontrando facilidade de ouvir depois a palavra de Deus e se convertendo. Outros acabam indo numa reunião cristã, acabam gostando dos louvores, entra na comunhão naqueles louvores e acaba o coração se abrindo e o Evangelho entrando. Mas tudo é o trabalho do Espírito Santo. Às vezes um bom testemunho de uma pessoa cristã acaba convencendo e abrindo a mente daquela pessoa, né? Ou outros, você ajudando, ensinando nas Escrituras, lendo a Bíblia, mostrando nas Escrituras, né? Então, o ir de pregar o Evangelho é função de todos nós, né? Então, em Efésios 4, versículo 15 e 16, diz assim: antes, seguindo a verdade, em amor, cresçamos em tudo daquele que é a cabeça, que é Cristo, dele todo o corpo, ajustando e unido pelo auxílio de todas as juntas, cresce e edifica-se a si mesmo em amor, na medida em que cada parte realiza a sua função. Então você, minha irmã, você tem a função de falar de Jesus para a tua colega de trabalho. Claro, você não vai forçar. Ninguém pode entrar num transporte e forçar as pessoas a ouvir, mas o Espírito Santo de Deus vai dar guia, irmão. Haverá momentos, oportunidades, onde você pode falar de Cristo, falar do amor de Jesus ao teu colega, ao teu companheiro, né? Porque a nossa função é o ir e pregar o Evangelho. Então vamos cumprir esse mandamento do Senhor, anunciar as boas novas, falar que Jesus está libertando, que Jesus está curando, né? Fala para ele seguir a Cristo, o Espírito Santo de Deus vai dar a guia. Não adianta você querer, não, venha para o meu ministério, não, venha para Cristo, o Senhor o guiará, irmão. A gente às vezes quer que aquela alma esteja conosco, mas o importante é que ela esteja em Cristo, o importante é que ela encontre a salvação, encontre o descanso, encontre o repouso que é o Senhor Jesus. Aqui do lado, aqui, irmão, nosso irmão ancião Adilson, tem um vídeo dele aqui que eu achei, eu gostaria de compartilhar com os irmãos. Deus abençoe meu irmão, Deus abençoe a minha irmã por me ouvir e compartilhe e ajude a divulgar o Evangelho do Senhor Jesus. A paz de Deus, meus irmãos, agora são 18 horas e 10 minutos, já estou preparado para a evangelização. Faz 37 anos que Deus dá a graça de evangelizar, desde os 14. Já mais de 5.000 almas já desceu as águas para esse Brasil afora. Muitos estados, regiões, o Senhor deu a graça de ir. Também fui para outro país. Deus muito tem nos abençoado. Irmãos, a coisa mais gostosa é você fazer a vontade de Deus, glorificando o nome do Senhor. Hoje vamos fazer uma visita e uma reunião de evangelização. Às 19 horas a visita e 19h30 é a reunião de evangelização. Que Deus abençoe os irmãos. Quando nós fomos batizados baseado na cruz de Cristo. Então, o nosso limite é o céu. Deus que abençoe os irmãos, as irmãs, ministério,
os anciões, cooperadores que atendem reunião para jovens menores, auxiliares de cooperador, os irmãos que estão fazendo a vontade de Deus. Se você espelhar em homem, você vai cair, mas se você espelhar em Deus, jamais você vai cair. Meus irmãos, muitos ventos passou. Eu não escandalizo com nada. Talvez tenha alguma coisa que possa me escandalizar ainda na terra. Mas a coisa dura é você ter um ancião carnal. O ancião carnal, ele não deixa você dar glória, ele não deixa você dar aleluia, ele não deixa você falar no rambá, cornhan, gazá, bazui, tchera kamandostai, tutsibia, banzero, cambá, sonomangazai. Não deixa você falar na linguagem, ele não deixa você fazer nada, ele trava a tua comunhão, trava a tua fé. Mas dou graças a Deus, Deus preparou o nosso irmão ancião, presidente Isaías Gonçalves, não tem trava. Irmão, não, uma pessoa sem trava, ele não trava a obra. E o Senhor tem abençoado. Se os irmãos, as irmãs, eu, qualquer um de nós, for buscar a perfeição, tem que buscar em Cristo. Nele a perfeição. O ser humano não vai estar em todos os naipes espiritual toda a vida. Uma vez ele está lá embaixo, outra vez lá em cima. Mas o importante é que o nosso limite é o céu. Vamos buscar o Senhor com virtude. Eu vim para a comunidade cristã no Brasil com muita alegria. Estou com a mesma virtude, mesmo poder, mesma força. E posso dizer para os irmãos e para as irmãs, no nome do Senhor Jesus, eu era homem de movimento de oração. Nós começava às 6 da tarde, 18 horas da tarde, e não tinha hora para parar. Era violão, sapateado, bate com a mão, bate com o pé, 6 Ezequiel, versículo 11. Era noites e noites. 226 cultos, 227 cultos por ano congregava. Quando não estava congregando, estava nas orações, as visitas. Minha vida foi só isso. Eu aprendi a desfazer a barba, cortar o cabelo social, pôr traje de servo de Deus e fazer a vontade de Deus. Vários paletó meu acabou. Se paletó não acaba, acaba assim. E vários sapatos, mas o nome de Deus foi glorificado. Trabalhei em muitas construções, fiz muitas igrejas. Enfim, o Senhor me abençoou bastante. E estou agora com 49 anos, com a experiência, a virtude e a comunhão. Espero, irmãos, que quando Deus manda a palavra que vai vir os ventos, as arvonas grossas chega até a envergar, para proteger as novas. Tudo que ocorrer na nossa vida, o ministério vai sofrer, mas as árvores vão ficar protegidas. Está escrito na palavra de Deus, irmãos, que aquele que é de Deus não peca, o maligno não lhe toca. Nós somos de Deus. A comunidade é uma igreja que está de parabéns. Estou muito contente, desde o presidente até o último membro. Louvado seja Deus, não tem nada que reclamar. Só servir o Senhor com alegria, esperar a vinda de Jesus Cristo. Não esqueça de umas coisas, nós somos mortais, mas nós estamos indo para a imortalidade no reino da glória celestial. Deus abençoe os irmãos e as irmãs.